sabia que André Diniz foi o nome do meu professor de história do colégio? De história? Olha aí. E ele é sambista. Escreve... É o maldito lá que confunde lá com o nome. Imagina, brincadeira. Mas dá uma confusão, porque se você for ali na Amazon, qualquer loja online, coloca ali livro de André Diniz, mistura todos os meus, os dele, ele vai falar a mesma coisa de mim, esse aí que me atrapalha. Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui, hoje com o André Diniz certo. Sim. E então fala pra gente quem é você. Então, eu sou o André Diniz, autor de quadrinhos, né? Eu escrevo, desenho, já estou aí na batalha desde os meados dos anos 90, na época ali que eu era molecão, que eu era criança. Sim, comecei quando veio a internet, eu já estava ali nos quadrinhos, né? Então, quer dizer, já estou denunciando um pouquinho a idade, né? Mas tive a oportunidade assim de vir de uma época ali, de uma idade das trevas assim, dos quadrinhos, né? Que não tinha nada parecido com esse movimento de hoje. E muito bacana ver, né, a coisa acontecendo. 15 anos atrás a gente se deslumbrava com coisas que hoje são banais. Essa é a primeira pergunta que eu ia fazer pra você. Se você sente muita diferença desse tempo todo de trajetória de quadrinhos de antes e agora. Nossa. Quando eu lembro que em 2000 eu fiz ali a minha editora, né, a Nona Arte. Põe umas 8 aspas em volta, porque era eu e meu computador, sem a menor noção do que é uma editora, como é que é. Mas era o meu único caminho ali, assim, que eu via para ser publicado. E depois Funcionou? de impresso, fiz umas 5 edições, ali eu consegui, né, ganhei prêmio, teve uma repercussão bacana e tal. Vou dizer, na época que era o meu trabalho perde-pão, né? Porque eu não tinha menor traquejo ali. E era um momento, assim, você praticamente não tinha festivais, você não tinha muito pouco espaço na mídia para se falar de quadrinhos. Havia algum, mas ainda era muito aquém do que é hoje. E principalmente, praticamente não tinha onde deixar as edições. Eu chegava numa livraria, essas livrarias que hoje estão abarrotadas de quadrinhos, eu chegava porque na hora que eu falava a palavra quadrinho, a porta fechava. Mas nós não trabalhamos com isso. Não, mas é que assim, não, mas nós não trabalhamos com isso. Você não tinha nada parecido. Nada parecido. Então eu vou fazer uma pergunta que não estava nem planejada. O que você acha que fez isso mudar? Teve um estopim ou foi uma coisa gradual, assim? Eu acho que foi o antes e depois a chegada da internet. Até porque assim, você tem outros países, assim, como Portugal, Polônia e outros lugares assim, você vê um movimento muito parecido com o nosso. Se eu falar aqui de épocas, naquela época era assim, hoje está assim e tal, tudo é muito parecido. Acho que através da internet, o que mudou tudo, assim, por exemplo, na minha experiência? A gente passou a ver o que se fazia fora do país, a gente passou a ter um grau ali de informação de pesquisa absurdos, isso reflete a qualidade do trabalho, mas principalmente a gente passou a ter uma mídia, né? Hoje a mídia, né, na internet que se fala de quadrinhos é gigantesca. Pode crer. Antes era o quê? Era eventualmente uma coluna no jornal, outra assim, e os fanzines, né, que tinham um alcance, né, o QI do Edgar Guimarães, que era um catálogo a cada 2 meses, com 1000 exemplares, isso era uma coisa absurda, uma tiragem assim, mega. De 1000 enorme. Era a Veja, no melhor sentido, dos quadrinhos, né, dos fanzines, na época, né? Então nós não tínhamos nada, né? Eu acho que essa questão da internet, você poder divulgar, trocar ideias, falar ao mesmo tempo com o cara que está do outro lado do país e com gente de fora e tal, acho que isso fez toda a diferença. Você, assim como eu, também teve a oportunidade de trabalhar com quadrinhos fora do Brasil. Você agora está morando em Lisboa, correto? Sim. Tá, conta pra gente um pouquinho do que você sente do mercado de lá agora, comparando com o Brasil. Assim. Na verdade, assim, eu comecei a publicar na Europa a partir de 2012,
teve meu livro Morro da Favela, saiu em vários países em Portugal eu queria um vínculo maior, né? Eu já tenho 6 títulos publicados lá. Por quê? A língua? Ou alguns motivos específicos? Acho que a língua, a similaridade aqui com o nosso meio, a similaridade dos assuntos, eles estão muito atentos a esse... O que acontece aqui? Ao que acontece aqui nos quadrinhos, isso está bem interessante. Na verdade, assim, não é que eu fazia quadrinho aqui, passei a fazer para Portugal. Foi uma coisa meio... porque hoje o quadrinho que eu faço, ele é publicado aqui em Portugal. Por exemplo, o Idiota já tem perspectiva de sair em França, ele tem outros, mas basicamente os outros títulos eu tenho essa dobradinha hoje, né? Uhum. Que é bem interessante, que assim, aí sai aqui, se sair lá primeiro é interessante para eles, é interessante aqui também, o marketing funciona bem. E eles estão justamente num momento muito próximo do nosso. Por exemplo, a minha primeira vez lá foi em 2013, né? Hoje lá eu já noto uma diferença muito grande, como noto aqui também, né? Nesse meio tempo também foi crescendo. Tem questões que aqui evoluem mais rápido pela quantidade de gente. Né? Portugal inteiro são 11 milhões de habitantes. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Lisboa, né, é a metrópole portuguesa, 600 mil habitantes, né, ali mesmo Lisboa. Né? Nada, né? Não, pra gente, nossa, né, tem cidade ali importante que você põe 5 edifícios Copan aqui em São Paulo. Né? Então, isso não é despeito, não, pelo contrário, tanto que eu fui morar lá. Mas então assim, acho que o Brasil, nesse sentido, a coisa está mais quente aqui, está mais interessante por questões que se explicam pela quantidade, né? Então você não vai ter, por exemplo, financiamento coletivo lá é muito mais difícil. Né? Faz sentido. A quantidade de eventos, você fazer uma tiragem para vender em eventos, lá ele não segura. Né? E a própria quantidade de autores, né? Claro que é mais fácil você achar, né, quadrinhos brasileiros, 10 quadrinhos brasileiros geniais, né, ao longo de um ano, porque tem muito 500, mais saindo, né? Então são essas coisas pontuais. Tirando isso, é um momento bem próximo. As dificuldades são as mesmas, o antes e o agora é muito parecido, o clima ali entre as pessoas é muito bacana. O quadrinho tem uma coisa assim de meio que ser um passaporte ali, assim, às vezes você, dependendo se você chega ali, dependendo do jeito que você chega, dependendo de onde for, você já está meio que acolhido ali, então isso é bem bacana. Você acha que eles gastam mais dinheiro com quadrinhos? Porque eu sei que Portugal não é o país mais rico da Europa, mas eles têm mais dinheiro do que o Brasil, por exemplo. Não. Cara, isso é muito... Olha, pelo menos para gastar com quadrinho. Vamos nos reter aqui a discussão quadrinho. Não. É que aquilo, né? Quem é o brasileiro que tem dinheiro para gastar quadrinho? Tem gente aqui, né? Você vai ter mais gente rica aqui de repente no Brasil. De novo pela quantidade, sim. Por números grandes. Assim. Sim, mas até pela questão da distorção, né? Você tem, proporcionalmente, se a gente for ver, se lê mais quadrinho lá do que aqui, né, se você for fazer uma média pela população. É claro que essas contas são muito distorcidas, né? O português Portugal é um dos países, vamos dizer, mais pobres, entre aspas, da Europa, né? Mas você é o menor salário mínimo, é um salário mínimo muito melhor do que aqui, uma boa parte lá recebe até uns 2 salários mínimos e tal, você tem uma vida digna com aquilo, com dificuldades também, mas em outro patamar. Sim. Você depende menos do dinheiro, então a conta é diferente. Né? A relação deles com o dinheiro é outra. Né? A relação deles com o dinheiro é totalmente diferente. Eu acho que assim, aqui você vai ter mais aquele louco que chega ali no evento, na loja e compra uma pilha desse tamanho, entendeu? Lá, de repente, mais uma vez, até pela quantidade, gente, é difícil. Como que você chegou na Europa, profissionalmente? Tá ligado? Como que um cara que faz aqui, ele consegue lançar lá? Eu cheguei lá da forma mais estúpida possível, cara, porque como é que foi? O meu primeiro passo ali na Europa foi fechando o Morro da Favela com uma editora francesa. E como é que eu fiz isso? Até hoje eu fico pensando, que ideia, né, estúpida. Eu escrevi um texto, eu acho que tem aquela questão da garrafinha que você joga no oceano, entendeu? Vamos fazer a coisa mexer, se você não tem vontade, joga, vai que alguém acha. Então eu lembro que na época eu senti um potencial ali no livro,
eu escrevi para outras editoras estrangeiras, tá? Uma parte em inglês. E ali para a França eu sabia que a questão do inglês não funciona bem, tinha que ser em francês. E na época eu não sabia nada de francês. Depois tomei vergonha e hoje eu me viro ali. Então o que eu fiz? Mas aí qual seria a lógica? Escrever uma apresentação e pagar alguém para traduzir. Mas aí eu escrevi em português, ao mesmo tempo eu achava que aquilo não ia dar em nada, eu não sei o que funcionou, o que se passou na minha cabeça. Escrevi em português, traduzi para o francês via Google Translator, olhei a tradução, que qualquer coisa ali me impressionava, não entendia nada, aí eu traduzia de volta para ver o que mudou muito. Aí o que mudava muito simplificava a frase, aí traduzia de novo, fiquei nisso. Sei que eu tinha no final uma mensagem ali, eu me chamo André, eu sou brasileiro, eu faço quadrinhos, eu fiz um quadrinho sobre favela, é uma biografia, as frases assim bem... E o Tarzan? Eu Tarzan, é isso aí. Eu André, tu francês. E aí mandei com umas páginas para algumas editoras ali, não foi tão aleatório, que eu achava que tinha ali um perfil... Uma linha editorial mais próxima com o que Uma linha editorial mais próxima e uma respondeu. E aí acabou. E ficamos 6 meses ali nos comunicando só por Google Translator, que é a editora, né, a Barri, ela não fala nada de inglês, eu não falava nada de português, e uma coisa seria impossível 10 anos antes, né, a gente, cada um com a sua língua e a gente se comunicando ali. Né? Que maneiro, cara! E aí, em Portugal teve um outro caminho, assim, mais curioso, eu tinha conhecido o Paulo Monteiro, que é organizador lá do Festival de Beja, e virou de cara um amigo muito querido, conheci aqui no Brasil, num evento... em Nova Olinda, no sertão do Cariri. Olha só! Eu nunca ia imaginar sair lá com um amigo português. Então. E foi um dos eventos mais interessantes que eu já fui. Uma cidade que nem hotel tinha. E aí, com o contato dele, o dia que eu fui visitar Portugal, falei com ele, aí ele colocou em contato ali com o Rui também e tal. Aí juntou a minha ida com o interesse da editora, aí fizemos uma exposição e daí começou. Que legal, cara! Aquilo, assim... É meter a cara, né? Tanto para começar aqui, começar lá, cara, tem que mexer os pauzinhos de alguma forma. Você tem que ter um pouco de bom senso para não ser inconveniente e tal, tudo. Mas você, sabe, joga a garrafinha no oceano, joga 600 garrafinhas no oceano e... Se acharem uma, tá bom. Vai nos lugares, vai. Quando você menos imagina que vai... Pô, quando que eu ia imaginar? Em Nova Olinda, o evento ali, fiz contato com a Europa. Moro hoje em Portugal, não que por causa do mercado, eu fui lá, estou trabalhando. Não por aí, né? Mas ajudou muito, né? Esse contato, essa amizade e tal. Daí eu fiz outros amigos lá. Então faz. Não pode ser um álbum para uma editora, são 20 páginas, você não pode, faz uma coisa para a internet, você não pode, faz um folheto, faz. Você aprende, faz errado, amanhã você conserta, faz outro, faz 60 outros, tal, faz. Esse é o recado que tem que dar, então é um ótimo recado, acho que é isso, façam. Sim. Então o link para todas as coisas, tudo seu, aqui embaixo, você tem Facebook, Twitter, Instagram, tudo isso, né? Tudo isso aí. Então tá tudo aqui embaixo e é nóis. Então, quer falar alguma coisa ou não? Fechou, tá bom? Poxa vida, obrigado aqui pela conversa. Tamo junto, eu que agradeço. Então é isso. Curte, compartilha, se inscreve. Coisa da internet todo mundo já sabe. E aquele abraço. Valeu.